Olá, amigos. Olá, você, meu amado irmão em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Carlos Matos e esse é o programa Palavra é a Verdade. Estamos no nosso 11º programa e o que eu tenho a dizer é que o Senhor Deus tem sido conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem nos acompanhado, você que tem compartilhado, que tem visualizado, que tem curtido. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aqui a TV Rádio Cidadão, em parceria com a ONG Pequeno Cidadão, que tem sido parceira e tem nos auxiliado nesse trabalho. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Como é de costume, vamos dar início fazendo uma oração a Deus, porque oração é a chave da vitória. Oremos ao Senhor nessa hora. Soberano Deus e eterno, nesse momento, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai, pois o Senhor tem sido fiel em nossas vidas e temos contemplado as Tuas formosuras e as maravilhas ao qual o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pai, abençoe este ouvinte, abençoe este parceiro, este irmão que está conectado, que tem nos acompanhado, Senhor. Eu profetizo bênção sem medida sobre a vida de cada um nessa hora. E na autoridade da Tua palavra eu lhe peço, fora os nossos corações, em nome de Jesus. Meu querido ouvinte, meu amado irmão, a palavra de Deus para o meu e para o seu coração, nessa 11ª programação nossa, está no livro de Lucas, no capítulo de número 7 e o versículo de número 37, que está escrito assim: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. O título dessa mensagem que acabei de ler é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Meu querido ouvinte, meu amado irmão, essa passagem bíblica, ela nos narra a história de uma mulher que é chamada, que é titulada como pecadora. Ninguém tem o nome de pecador ou de pecadora. Nenhum pai, nenhuma mãe chama e escolhe um nome para um filho ou para uma filha e coloca o nome de pecador ou de pecadora. De fato, o que aflorava sobre a vida desta mulher, o que estava sobre esta mulher enclausulado, o que estava sobre esta mulher como uma faixa era o pecado. Destacava-se sobre esta mulher o pecado. Esta mulher era vista, era reconhecida, não porque ela fazia ações sociais, ou porque era uma mulher bonita, ou uma mulher de poder aquisitivo elevado. Não. Esta mulher se destacava pelo pecado. Esta mulher, ela carregava consigo o karma do pecado, ao ponto de Lucas escrever esta passagem e não colocar o seu nome verdadeiro, mas sim a titulara como pecador. Mas esta mulher pecadora, ela vai dar a mim e a você lições de um verdadeiro adorador. Esta mulher pecadora aqui, quando ela ouviu falar que Jesus, pois Jesus nessa passagem bíblica, ela recebe o convite de um fariseu para banquetear em sua casa. E a Bíblia nos diz que Jesus aceitou o convite do fariseu. O fariseu nada mais era do que os responsáveis pela lei, mas sendo eles responsáveis pelas leis e tendo eles um sermão cansativo, se beneficiava da maleficência dos menos favorecidos para ter benefício próprio. Estes homens viviam para julgar, para apontar e ver defeitos do próximo. A Bíblia diz que Jesus aceitou o convite do fariseu para poder ir em sua casa banquetear. Jesus não foi no banquete do fariseu por causa do fariseu, mas havia um propósito maior. E a Bíblia nos diz que esta mulher pecadora, quando ela ouviu falar que Jesus estava na casa do fariseu, esta mulher determinou no seu coração, ela plantou dentro do seu coração o desejo de ir ter com Jesus. Esta mulher determinou dentro de si: hoje eu vou ver Jesus.
Hoje eu vou atrás daquele que pode mudar a minha história. Hoje eu vou atrás daquele que vai tirar esse karma do pecado e vai me fazer uma mulher liberta. Esta mulher teve um desejo firme e forte de ter com Cristo. E quem tem certeza daquilo que quer, e quem tem objetivos e luta por eles, alcança. Pois a própria Bíblia diz: batei, batei e abre-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Esta mulher, ela não foi de mãos vazias. A Bíblia diz que ela pegou um vaso e encheu de unguento e partiu em direção à casa do fariseu. A primeira lição que eu aprendo com esta mulher é que ela era pecadora, mas não andava de vaso vazio. Esta mulher estava com seu vaso cheio. Ela não se apresentou e não iria se apresentar até Jesus de vaso vazio. Era pecadora, mas andava de vaso cheio. Porque para estarmos na presença de Jesus, devemos estar com o vaso cheio. Então encha o seu vaso da presença de Deus. Não se apresente a Jesus de mãos vazias ou de vaso pela metade ou vazio. Neste 11º programa eu profetizo que o seu vaso será cheio do poder de Deus. O seu vaso não será cheio de tristeza, nem de angústia, nem de sofrimento, mas será cheio da presença de Jesus. Eu não sei qual é o karma que você carrega, meu ouvinte. Eu não sei qual é o vaso que você carrega dentro do vaso que até aqui você tem portado dentro de si. Mas se você deixar Jesus preencher esse vazio do teu coração, você vai ver que o karma que está sobre você vai ser superado pelo poder de Jesus. Esta mulher partiu em direção à casa do fariseu. E o interessante é que esta mulher, ela não recebeu um convite para ali estar. Esta mulher não tinha um lugar para ela sentar-se à mesa do banquete. Mas esta mulher tinha o intuito de ter com Jesus. E a Bíblia nos diz que quando esta mulher chegou na sala do banquete, não havia um lugar para ela sentar-se à mesa, mas o que aquela mulher queria era ficar aos pés de Jesus. E a Bíblia nos diz que entrando por detrás, aos seus pés, começou a chorar, enxugar com os cabelos, beijar e derramar um unguento. O que aquela mulher trazia consigo não era para ser colocado à mesa, mas era para ser colocado aos pés de Jesus. A adoração daquela mulher não era para ser colocado à mesa de fariseu, mas era para ser colocado aos pés de Jesus. O que aquela mulher queria não estava sobre a mesa, estava aos pés de Jesus. Duas lições eu aprendo nessa atitude desta mulher. A primeira é que a minha adoração eu devo colocá-la aos pés de Jesus. As minhas necessidades eu devo lançá-la aos pés de Jesus. As minhas dificuldades eu devo colocá-la aos pés de Jesus. Nesse 11º programa eu quero lhe dizer que pega a tua família e coloque aos pés de Jesus. Pega toda a tua tristeza, a tua angústia e lance aos pés de Jesus. Pegue todas as tuas dificuldades e lance aos pés de Jesus. Pega todo esse sofrimento, essa angústia, essa depressão e coloque aos pés de Jesus, porque nos pés de Jesus é certeza de vitória. A primeira lição que eu aprendo é que tudo aquilo que é meu eu devo colocar nos pés de Jesus. A segunda lição que eu aprendo é que o melhor lugar para se estar não é estar nos lugares de destaque, mas é estar nos pés de Jesus. O melhor lugar para se assentar-se não é nos lugares de grandes posições, mas é estar nos pés de Jesus sempre. Eu sou evangelista da casa de Deus e tenho um lugar para me assentar no púlpito da igreja. É um lugar de destaque, sim, mas o melhor lugar para se sentar não é no púlpito, não é nos lugares de destaque, é estar nos pés de Jesus sempre. Não havia lugar para aquela mulher sentar-se à mesa,
porque ela era uma pecadora. Não havia um lugar de assento reservado para uma pecadora, porque não se reserva assento para pecador. Eu já vi reserva de assento para prefeito, para governador, para vereador, para pastor, para missionário, missionária, evangelista, mas para pecador eu nunca vi. Não pode não ter um lugar reservado para você nos grandes lugares, mas no pé de Jesus há lugar para mim, há lugar para você. Eu estou e permanecerei nos pés de Jesus até a sua volta, porque lá é o melhor lugar para estar. Nos pés de Jesus tem lugar para pecador. Nos pés de Jesus tem lugar para entristecido, para angustiado, para depressivo, para aquele que não tem mais esperança. Os pés de Jesus é o lugar que eu e você devemos estar. E a Bíblia nos diz que esta mulher foi aos pés dele e ali começou a sua adoração. Ela começou a cultuar. E a Bíblia diz que ela chorava, secava com os cabelos, beijava e derramava unguento. Esta mulher ficou fazendo essas atitudes até a hora de Jesus olhar para ela. Esta mulher não saiu dos pés de Jesus enquanto Jesus não olhou para ela. Enquanto Jesus não mudou a história daquela mulher, ela continuou nos pés de Jesus chorando, secando, beijando e derramando unguento. Você, meu irmão, você, minha irmã em Cristo, você, meu ouvinte, que tem orado, que tem estado nos pés de Jesus, e até aqui talvez você não tenha ainda recebido a sua petição, aquilo que você tem pedido. Neste 11º programa eu te digo como profeta de Deus, não saia dos pés de Jesus, faça a sua parte, continue nos pés dele, chore, seque, beija, derrama o seu unguento. Jesus está vendo o teu sacrifício. Jesus sabe da tua aflição. Jesus está no controle da tua vida. Não saia dos pés de Jesus. A Bíblia nos diz que o banquete estava um silêncio puro. Ninguém falava, ninguém dizia nada. Apenas a pecadora é quem fazia algo. Então o fariseu, pensando consigo, ele disse consigo: se este fosse profeta, saberia que a mulher que está aos seus pés é uma pecadora. Aí está o porquê do banquete. O fariseu queria saber se Jesus realmente era quem ele ouviu falar que era. Se Jesus realmente era o Jesus que ele tinha escutado. Ele chamou Jesus ali para fazer prova dele, porque primeiro ele pensou consigo. A Bíblia nos diz que de repente o silêncio daquele banquete vai ser quebrado. E eu profetizo nesse 11º programa que o silêncio de Jesus na tua vida será quebrado. Talvez até aqui você tenha apenas tido um silêncio da parte de Deus. Para a tua oração parece que não tem resposta, para a tua aflição, para a tua angústia, parece que não tem resposta, parece que o céu fechou-se diante de você e parece que as suas orações não têm mais resultado. Você nem sequer ora mais porque acha que o céu fechou-se diante de você. Não, o silêncio de Deus será quebrado sobre a tua vida. O silêncio de Deus será quebrado no teu casamento. O silêncio de Jesus será quebrado nas tuas aflições, nas tuas promessas, na tua angústia. Eu profetizo que o silêncio de Jesus está sendo quebrado nessa hora. Se você crê, tome posse e receba, porque eu sinto a autoridade do Espírito Santo em lhe dizer isso. De repente o silêncio do banquete foi quebrado e Jesus olhou para aquele fariseu e disse: tenho algo a dizer-te. E o fariseu disse: então diga, mestre. E ele disse: um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e outro 50. Não tendo ambos com quem pagar, foram até o credor e pediram o perdão da dívida. E o credor perdoou a ambos. Agora eu te pergunto, fariseu, disse Jesus, a quem o credor amou mais? O que devia 500 ou 50? O fariseu, sem hesitar, sem pensar muito, disse: por certo, o que devia mais. Jesus olhou para ele e disse: julgaste bem. Porque uma característica do fariseu é essa: ele sabe julgar bem. Ele sabe ver defeito dos outros. Ele sabe olhar o erro dos outros, mas não sabe ver o seu próprio erro. Você não é o dono da razão. Eu não sou o dono da razão.
Eu não sou o dono do saber. Eu não posso julgar as pessoas medindo-as pela minha régua, achando que só eu sei de todos os fatos e mais ninguém. Aquele homem, ele julgou bem. E Jesus deu os parabéns a ele. Julgaste bem. Aí Jesus vai descrever aquilo que faltava nele e o que tinha naquela pecadora que ele menosprezou pensando consigo. Jesus olhou para ele e disse: entrei em tua casa e tu não me deste o ósculo santo, que é o beijo no rosto. Esta mulher beija os meus pés. Entrei em tua casa e não me deste água para lavar as mãos. E esta pecadora aqui lava os meus pés com lágrimas. Não me deste o óleo santo, não me ungiste, que era óleo de oliva na testa. Esta mulher derrama bálsamo puro nos meus pés. Amado, Jesus provou para aquele fariseu que ele sabia julgar bem se tratando dos demais, mas não sabia ver os seus erros. Parece que eu vejo a cara daquele fariseu espantado, olhando para Jesus e sem palavras para argumentar, porque para falarmos dos outros não nos falta palavras, mas quando é para reconhecermos as nossas falhas, nos falta palavra. E amados, uma observação que eu tenho da vida, isso é um pensamento próprio meu, as pessoas têm tanta vocação para discutir, para brigar, para menosprezar, para humilhar, e tem pouca aptidão para declarar o seu sentimento e o seu amor para com o próximo. Observa uma discussão entre um casal. A discussão leva 1, 2, 3 horas, às vezes a noite toda, o dia todo, uma semana, e não falta argumentos para poder entristecer um ao outro. Mas quando se trata de fazer trocas e juras de amor, para o tempo é tão curto. Tem pessoas que nem sequer conseguem dizer que ama. E quando vai falar que ama, é um amor que ele expressa de uma forma sem graça. Assim é o fariseu. Ele sabia julgar. Ele julgou a pecadora quando entrou na sala do seu banquete. Mas ele não observou os seus erros, não observou suas falhas. Que nesse 10º programa, você, meu ouvinte, você, meu irmão, passe a fazer uma autoanálise de si mesmo. Passe a fazer uma análise crítica de si. Melhore os seus pontos. Acredite, você não é perfeito como eu também não sou. Tenho tantos erros quanto você. Mas a todos os dias eu procuro subjugar-me a mim mesmo para que Cristo cresça em mim. Então, amado, a Bíblia nos diz que Jesus olhou para aquele fariseu e disse: pois quem pouco amou, pouco lhe foi perdoado. Mas quem muito amou, é porque muito lhe foi perdoado. Aqui Jesus está descrevendo qual é a gratidão do ser humano para com ele. Quem pouco amou são aqueles que nunca recorreram muito ao Cristo, que acham que nunca fizeram nada de errado durante a sua vida, por isso se vêem na razão de adorar pouco. Mas existem aqueles que viveram as suas vidas de erros, de pecados, de ações erradas e que diante do seu quadro, da sua situação crítica, ele foi subjugado, ele foi maltratado, mal visto e até desprezado, até por aqueles que ele ama. E quando ele achou que era ponto final na sua vida, Jesus veio, o resgatou do pecado e lhe deu uma nova história. Por isso ele é grato. Então você que costuma chamar cristão de fanático, porque está de manhã, de tarde, à noite na igreja e não perde um culto, é porque você não sabe qual era o tamanho da dívida dele, quais eram os caminhos que ele andava e da onde Jesus o resgatou. E acredite, você que está nessa situação desta mulher pecadora, Jesus pode resgatar você dessa situação. Jesus pode tirar você do meio desse lamaçal e te dar um banho da graça e fazer de você uma nova criatura. Pois o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi para dar a mim e a você o acesso ao céu de glória, a nos redimir de nossos pecados e nos fazer novas criaturas. A Bíblia nos diz que quando Jesus calou a boca daquele fariseu, Jesus agora vai olhar para aquela mulher. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, os teus muitos pecados são perdoados.
vai-te em paz. Amados, aqui Jesus estava respondendo a oração e a súplica daquela mulher aos seus pés. Enquanto aquela mulher nos pés de Jesus chorava, secava com o cabelo, beijava e derramava unguento, Jesus estava tirando do caminho dela o seu maior julgador, o seu maior adversário. Enquanto aquela mulher estava nos pés de Jesus, Jesus estava tirando do caminho dela os seus acusadores. E eu quero lhe dizer nesse 11º programa, que a tua oração não é em vão. Faça a tua parte, fique nos pés de Jesus, porque Jesus está limpando o caminho para você passar. Pensa que não, mas Jesus está tirando os teus acusadores do teu caminho. Jesus está abrindo o caminho para você passar. O caminho do teu milagre está sendo aberto. O caminho da mudança da tua vida está sendo aberta. O caminho da mudança do teu casamento, da tua família, dos teus familiares está sendo aberto. Não saia dos pés de Jesus. Se você sair dos pés de Jesus, os caminhos continuarão como estão. Mas se você fizer como aquela mulher fez, acredite, Jesus está trabalhando ao seu favor. Aquela mulher ficou nos pés de Jesus chorando, beijando, secando e derramando unguento. E Jesus estava trabalhando em favor dela. Quando Jesus olhou para ela e disse: mulher, os teus muitos pecados, o teu karma de pecado, o que é a tua faixa de pecadora, o teu subjulgamento de pecado está perdoado. Estou rasgando essa faixa de pecado. Estou rasgando o RG do pecado, o CPF de pecado, a certidão de nascimento do pecado que estava na sua vida. E a partir de hoje você é uma mulher liberta. Vai-te em paz. E eu profetizo nesse 11º programa: fique em paz. Jesus está trabalhando por você. Vai-te em paz. Os teus muitos pecados são perdoados. Jesus está trabalhando ao teu favor. Assim como ele respondeu o clamor daquela mulher, ele está respondendo o seu clamor. Para mim finalizar essa 11ª programação, eu fico imaginando, isso é uma conjectura de pregador, eu fico imaginando a cara desse fariseu, que era julgador da vida alheia. Este homem convidou Jesus para banquetear na sua casa, para ver quem era Jesus. Jesus aceitou o convite do fariseu, porque Jesus sabia que aquela pecadora iria comparecer a esse banquete. E quando ela foi aos seus pés, Jesus humilhou e Jesus fez com que aquele fariseu compreendesse que ele não era o dono da razão, que ele tinha erros tanto quanto aquela mulher. E Jesus olhou para aquela mulher, perdoou os seus pecados, exaltou a ela diante do seu maior adversário, e o fariseu ficou apenas olhando Jesus entregando a vitória àquela mulher. Parece que eu vejo o fariseu olhando para aquela situação e pensando consigo, já que ele pensou consigo quando a pecadora foi aos pés de Jesus, ele deve ter pensado consigo também. Fiz o banquete, preparei toda essa mesa, preparei todo esse banquete que aqui está exposto. Essa pecadora entrou sem ser convidada, foi aos pés de Jesus. Jesus me fez entender que eu não sou melhor do que ninguém, que eu tenho erros, tanto quanto aquela pecadora, eu não sou melhor do que ela. Me humilhou diante dela e está dando vitória a ela dentro da minha casa. Amado, Jesus é maravilhoso por demais. Aleluias. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Meu querido, eu profetizo sobre a tua vida, que no final vai dar em banquete. Por isso somente escreveu: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Acredite, já está sendo preparado o banquete da sua vitória. Você vai vencer, minha irmã. Você vai vencer, meu irmão. E se você, meu querido, que ainda não aceitou Jesus, for aos pés dele, a tua vida vai mudar também. Deus vos abençoe, um abraço, até a próxima programação. Segue aqui a bênção de Deus sobre a sua vida. Quem vos fala é o evangelista Carlos Matos. Um beijo em cada coração. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.